Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Para quem não conhece, aqui é o XNow, é um canal de YouTube onde a gente fala a respeito de tecnologia, design e experiência do usuário e outras coisas que estão nesse universo de melhorar os produtos que as pessoas usam. E eu estou fazendo uma série muito legal aqui de vídeos que está correspondendo a um artigo maneiríssimo do Caio e do Fabrício a respeito de um guia de como você trabalhar com design. Basicamente, esse é o quarto capítulo, então a gente já tem um capítulo dando uma visão geral do projeto, depois falando sobre design, sobre métodos de design, etc. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje na continuidade disso. Vou pedir só um favor antes até de começar, que se você gosta desse conteúdo e se você já viu os outros conteúdos, para você dar um like, compartilhar com alguém, compartilhar dentro de alguma rede social, por mais que a gente fale daqui a pouco a respeito disso e do impacto de você fazer isso e de eu pedir isso para você. Então a gente vai conversar sobre isso, mas eu, no meu papel como youtuber, eu tenho também que pedir esta gentileza para vocês, porque isso ajuda muito os vídeos a chegarem para outras pessoas, justamente por causa desses algoritmos que manipulam como a gente tem que manipular as situações. Então eu vou compartilhar aqui a tela para dar continuidade nesse projeto e espero que vocês já tenham assistido os outros, porque eu acho que vale a pena assistir isso numa continuidade. Eu estou tentando fazer assim uma vez por mês, pelo menos, ou talvez até um pouquinho com menos espaço, porque são muitos conteúdos, então eu acho que é mais interessante a gente fazer isso de pouco em pouco. Dito isso, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Eu vou voltar só na primeira página aqui para vocês terem ideia do que é. Então a gente está falando do guia de UX, stat.uxdesign.cc. Então o guia de UX, com muitos artigos. Na verdade, isso daqui é uma ponta de iceberg para um monte de conteúdo que a gente tem para ler, tá? Então isso daqui são os capítulos. Aqui é o resumo da primeira página e a gente já falou sobre por que o design, porque agora o design é importante, uma visão geral da indústria do design, o design, a disciplina com D maiúsculo, e agora eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo 4 aqui, que é de propósito e a comunidade. Então, vou fazer como eu fiz nos outros, vou ler e tentar traduzir algumas coisas que estão aqui do inglês para o português, algumas coisas eu vou tentar trazer para o nosso contexto, também no Brasil, e também para o contexto das coisas que estão acontecendo no mundo, que de repente eu percebo que tem uma ligação com isso. E vou tentar, senhor Fabrício Teixeira, fazer esse vídeo ficar mais curto, porque sempre eu prometo fazer um vídeo curto e o vídeo fica com 50 minutos. Então, aliás, se vocês já assistiram os outros e ficou com 50 minutos, desculpa, eu falo muito mesmo, eu quero dar bastante exemplo e coisas assim. Então, basicamente, esse capítulo é a respeito da nossa comunidade de design e do propósito em torno do design. Então, a gente entender o papel do design e que o design vai além de produzir o design, de produzir objetos de design, ele também tem um impacto no mundo. Então, o design, e aliás, hoje isso é um assunto muito corriqueiro nas discussões, inclusive as pessoas buscam isso. Qual o propósito da empresa que eu trabalho? Qual o propósito do design que eu estou fazendo? O que eu faço de design que tem impacto sobre o mundo? Como que eu posso ser um designer mais consciente? Uma designer mais consciente com relação ao impacto do meu produto para o mundo. Então a gente tem que levar isso em conta na hora de ser um bom designer. Então não é uma discussão de agora, a gente vai falar disso no decorrer aqui do vídeo e do texto. Então, mais basicamente é a respeito dessa ética na nossa profissão também, entre outras coisas. Então, como de praxe, a gente tem aqui ilustrações maravilhosas da Michela Pique. O design não é só um trabalho. É uma maneira da gente provocar uma mudança no mundo. E isso vem com muita responsabilidade. Que tipo de mudança que você quer criar? Então, basicamente, o design também é um trabalho, tá? Então, é o nosso trabalho ser designer. A gente é designer também, às vezes, de carteira assinada, às vezes a gente é designer por uma formação, a gente é designer por uma consequência. Então, o designer também é a nossa profissão, mas o design também é responsável por meio que tudo de bom e tudo de ruim no mundo. Então, como diria o Mike Monteiro, a gente talvez já tenha passado do prumo de que a gente podia consertar o mundo com o design. Então, assim, será que o design já desgraçou tudo? Então, basicamente, esse texto é a respeito desse aspecto, e que é um aspecto muito importante para ser discutido, principalmente no mundo de hoje, onde tem vários dilemas morais no uso dos produtos e dos objetos. Na verdade, dilemas que já existem faz tempo, mas que a gente continua tendo esses dilemas hoje. Então, esse dos textos é um texto mais reflexivo. Esse texto, né, esse conteúdo, esse capítulo aqui, o capítulo 4, é mais reflexivo. Eu acho que faz a gente pensar um pouco mais a respeito do que a gente está fazendo, como que o que a gente está fazendo contribui para o mundo ser melhor ou pior.
Basicamente, o objetivo desse capítulo aqui é a gente estar consciente do impacto das nossas decisões de design. Então, a gente tem que estar consciente que o que eu faço tem um impacto, não é só um botão, não é só falar está em promoção. Todas essas coisas querem dizer alguma coisa, ou seja, a gente tem implicações nas nossas tomadas de decisão e essas implicações podem ser que afetem a vida de 2 bilhões de pessoas, porque depende do tipo de produto que você trabalha. Então, basicamente, você já deve ter ouvido falar de aplicativos de mídia social que causam vício, ou então que alguns aplicativos que ficam rastreando o seu posicionamento podem representar uma ameaça à sua privacidade, se, por exemplo, alguém conseguir extrair os dados. Inclusive, um parênteses só desse primeiro capítulo, atualmente você já deve ter visto até assistido no Netflix O Dilema das Redes, que fala um pouco sobre esse dilema das redes sociais como um vício e ferramentas de manipulação em massa de pessoas. Então, se não, eu recomendo que vocês assistam e vejam também o que vocês acham, se é ou não é exagerado. Mas essa discussão não é de hoje, é a discussão da gente ter toda a nossa vida na mão de um smartphone e que a gente anda para lá e para cá e ele sabe onde a gente foi, com quem a gente falou, qual o nosso tom de voz naquele momento, etc, etc. E enquanto isso tudo está amarrado e preso dentro do celular e só quem está adquirindo a informação ou se beneficiando da informação é a gente, tá tudo bem, legal, que bom que o celular sabe tudo de mim. Eu gosto que o meu celular saiba tudo de mim. Mas e o medo, né, que alguém vaze essa informação, que tenha um vazamento, um leak da informação e que as pessoas aí comecem a descobrir onde você mora, descobrir o que você gosta e usar aquilo para o mal. Então, essa é uma preocupação atual do mundo. Então, é uma preocupação que também afeta a gente que é designer, porque a gente também faz parte da construção desse mundo que a gente está agora. Então, a gente também faz parte dessas discussões, ou deveria fazer parte dessas discussões. A maior parte dos produtos digitais são criados com boas intenções. Então, a gente quer crer, eu creio, né, que as pessoas criam as coisas com boas intenções. Quando alguém cria um botão de dar like, a gente cria como um mecanismo de passar positividade para frente, que é o que fala no Dilema das Redes. Então, quando a gente faz localizar onde você está para mostrar ofertas melhores para você, uau, é para te ajudar a encontrar um restaurante que está perto da sua casa, não longe. São todas as melhores intenções. Então, a gente tem intenções muito boas de fazer isso. Mas a gente, às vezes, não consegue controlar ou mesmo predizer o que vai acontecer quando as pessoas começarem a usar isso no mundo. Será que as pessoas vão usar um aplicativo de pedir carona para descobrir onde você está, quais são os seus hábitos e, de repente, fazer algum mal a você? Será que isso vai acontecer? Será que as pessoas vão cruzar dados de maneira que a gente não imaginava, cruzar dados e, de repente, entender que a área que você vive é uma área mais perigosa, estatisticamente, por N razões, e aí os aplicativos vão entender aquilo e vão deixar de te atender porque eles entendem que aquilo é mais perigoso, ao invés de curar o perigo, vão deixar de atender? Será? Como que essas coisas vão acontecer? Tudo isso já está acontecendo, tá, gente, inclusive. O nosso dever como designer é a gente manter a mente nessa visão geral, né, do big picture, na visão geral do mundo, em tudo que tem no mundo, enquanto a gente está criando o produto e pensar no impacto do que a pequena coisa que eu fiz aqui no mundo tem para o todo. Assim como um arquiteto tem que estar atento, uma arquiteta tem que estar atenta àquele prédio que você criou, o que aquilo faz para o mundo. Vou dar um exemplo besta disso agora. Eu moro numa casa que é um sobrado, então onde eu tô gravando agora é um sobrado. E quando eu me mudei para essa casa, bem na frente da janela que tá aqui na frente, tinha uma árvore enorme. Era uma árvore linda, enorme, e a árvore acabou morrendo, caíram raios na árvore, a árvore acabou morrendo, e aí quando a árvore morreu, infelizmente, eu fiquei triste pra caramba, inclusive, morreu uma outra árvore no meu quintal, também fiquei muito mal, eu comecei a ter uma visão diferente do mundo, porque da visão que eu tava aqui, eu conseguia ver a cidade. E achava muito legal que agora eu conseguia ver a cidade. Eu tô em Campinas, São Paulo. Então eu tô numa região que é mais alta, assim. É tipo um vale, sei lá. Não, tem um vale ali, não sei. Então ali embaixo eu via a cidade. E agora as pessoas estão construindo alguns prédios grandes que já estão atrapalhando a minha vista. Olha que problema, né? Mas o que eu quero dizer é que quando você constrói um prédio, o prédio muda tudo que está à volta dele. Então o prédio muda os pontos de ônibus para chegar no prédio, o prédio muda as pessoas que trabalham lá, o prédio às vezes muda a rua, o prédio às vezes muda a árvore, o prédio às vezes muda a minha visão que eu tinha da cidade. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa no design, a gente tem que
ter esse ato, porque o ato de projetar é justamente criar na nossa cabeça, na nossa imaginação, quais são as consequências do objeto que a gente está fazendo agora, do produto que a gente está fazendo agora, do serviço que você está fazendo agora. Então, o serviço que você faz agora, ele se perpetua como ele modifica o mundo que está à nossa volta. A gente falou, inclusive, no vídeo 3, sobre Wicked Problems, né, problemas perversos, sobre essa questão do design, que o design, às vezes, enfrenta problemas que a própria tentativa de corrigir o problema cria outros problemas. Corrige uns problemas e cria outros problemas. Isso daí é muito, muito, muito doido. Então a gente tem que estar sempre de olho nisso, porque a gente não consegue controlar totalmente o mundo e nem consegue predizer tudo que vai acontecer, não consegue adivinhar o que vai acontecer. Certo? Um designer que trabalha... você como designer, às vezes, trabalha por uma empresa e você vai ser pedido, né? Vão pedir para você como designer para usar suas capacidades de design para gerar mais engajamento, para gerar mais views, para gerar mais lucro. Então, eu vou falar agora de verdade, eu não acho nem que está errado uma empresa querer mais lucro, porque a empresa não vive de amor, a empresa vive de dólar, vive de dinheiro. Então a empresa tem que ter mais lucro, ela precisa fazer o modelo de negócio dela dar dinheiro para ela. Então o design não é só plantar flores. É dizer também como é que você, plantando as flores, como você comercializa as flores, como que você repõe as flores que foram plantadas, foram colhidas, como que você faz o descarte da flor depois que a flor não cumpre mais o seu papel. Então o design também tem um ciclo, né? Então, e dentro desse ciclo tem um ciclo capitalista, sim, que a gente tem que entender que a gente está ali também em função e às vezes nasceu do capitalismo. Então, tudo bem. O capitalismo não precisa ser um destruidor total das coisas, o capitalismo pode ser mais consciente e a gente produzindo, a gente produtor, né, a gente designer, tem que entender, opa, deixa eu entender o que você quer dizer com esse engajamento. Porque às vezes a palavra engajamento está muito próxima de virar a palavra vício, que é falado no Dilema das Redes em outros contextos. A gente tem que usar a nossa voz para advogar no lugar do usuário. A gente está lá numa empresa para falar o ponto de vista do usuário. Não só o ponto de vista da empresa, o ponto de vista do negócio. Para o ponto de vista do negócio, a gente até brinca que tem muita gente, né, falando disso. Então a gente também tem que falar do ponto de vista dos usuários. A gente está ali também para representar os usuários. Então a gente tem que representar no sentido de proteger um usuário dele ficar viciado em alguma coisa. Dele ser inflamado de maneira errada, ou da gente justamente violar os direitos das pessoas. A gente tem que tentar barrar, segurar qualquer decisão da empresa que possa, de algum jeito, espalhar essa desinformação, espalhar um comportamento errado ou espalhar injustiça. Então a gente tem que estar ali, de repente, atento. Vou falar agora do fundo do meu coração, não só a gente, todo mundo tem que estar. Não pode achar que só o designer é o bastião da ética dentro de uma empresa, porque não é bem assim. Mas a gente está ali também para puxar essa discussão como talvez sendo a única voz. Talvez sendo a única voz. A gente tem que trazer esse modelo de pensamento para o nosso dia a dia. O modelo de pensamento da gente está se perguntando, mas será que isso não é prejudicial? Será que aumentar o engajamento dessa maneira não vai, sei lá, criar um outro problema? Será que ter inventado notificaçõezinhas vermelhas dentro do seu portal não pode ser um problema? Então a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que determinar quais são essas bordas, qual que é o limiar do produto que a gente está fazendo para e bloquear que os nossos superpoderes como designers sejam usados para o mal. Então a gente que às vezes estudou psicologia do consumo, vieses cognitivos, como é que a gente protege o usuário dos vieses que a gente sabe que a gente tem, que ele tem, que ela tem, que o usuário tem, como que a gente sabe qual o limite do que a gente pode fazer como persuasão ou quando é manipulação. Em que momento que a gente tem que botar uns alertas, será que isso aí não está trazendo mais prejuízo do que lucro para a pessoa? A gente tem que conseguir, a gente tem que ter braveza para decidir ter coragem, ao invés de ficar simplesmente confortável com as mudanças, para que a gente possa ter um entendimento e uma prática melhor da empatia. Assim que o design centrado no usuário não seja meramente um clichê. Essa frase é muito interessante, da Viviane. Basicamente assim,
é muito falado a respeito de empatia. A gente fala muito, as pessoas às vezes até criticam o uso dessa palavra. Então, mas a gente entende o que alguém quer dizer com empatia. Então, deixa eu tentar entender se isso vai fazer bem para essa outra pessoa. Será que isso vai fazer bem para essa outra pessoa? Deixa eu tentar ter um entendimento a respeito dessa outra pessoa para ver se o que a gente está fazendo é um caminho bom para aquilo. Tendo N técnicas para poder fazer isso. Então, e o design centrado no usuário, o design centrado no ser humano, ele é muito falado, é muito pregado, mas será que ele é feito? Então será que a gente às vezes não é confortável em só falar, ok, deixa eu aumentar a quantidade de venda, ok, deixa eu colocar um gatilho aqui que diga que está em escassez um produto que às vezes nem está. Então, será que a gente está tendo coragem para enfrentar, às vezes, essa máquina tão poderosa de lucro, de abuso de poder, de injustiça? Será que... muito profundo esse pedaço, é texto isso daqui. Um outro lado disso também é que a gente tem que fazer os produtos serem usáveis por todas as pessoas. A gente tem que fazer produtos que as pessoas todas possam ter condição de usar. Tanto porque o produto tem um valor que a pessoa financeiro, que a pessoa possa pagar e fazer parte. É aquela coisa, a gente entende que todo mundo tem internet, porque você está aqui na internet vendo, não é todo mundo que tem internet. Então a gente tem que lutar para todo mundo ter internet. A gente tem que falar muito sobre o tema de acessibilidade, que é um tema que o design já fala, e na verdade a gente já questiona a acessibilidade de produtos faz muitos anos, não é uma coisa que surgiu com a internet ou surgiu agora, a gente já discute a usabilidade desde, vou fazer letras legíveis dentro do flyer, do folder, etc., a coisas ou placas que possam ser vistas de longe, ou coisas que possam ser vistas independente de você sofrer de daltonismo? Não. Então a gente tem que pensar e falar a respeito disso para que as pessoas que têm variáveis habilidades na hora de usar um determinado produto, mas que todas essas pessoas possam se beneficiar do produto. Como designer, a gente tende, não só como designer, vou até fazer assim, como designer, como pessoa, a gente tende a pensar que as pessoas são muito parecidas com a gente. Então a gente, como designer, às vezes tende a pensar que as outras pessoas são pessoas muito similares a gente e a gente faz para essa pessoa que é a nossa cópia, que é nosso modelo, que é como a gente é. E não é verdade. A maior parte das pessoas não é designer. A maior parte das pessoas não trabalha com design. A maior parte das pessoas não olha aquela pesquisa lá que você mandou lá no Google e encara assim, você fez uma pergunta que está errada. A maior parte das pessoas não sabe isso e nem quer saber. Nem quer saber. A maior parte das pessoas quer fazer outras coisas. E que bom e que mal, né? Então, que bom que a maior parte das pessoas tem outras profissões. Porque senão, né, quem ia fazer as outras profissões, né, se todo mundo fosse designer? Ia ficar desenhando um monte de bolinha colorida por aí, né? Brincadeira, né? Então, a gente tem que entender que isso daqui é uma frase muito, muito, muito falada. Você não é o usuário. E eu sei que é um clichê, de novo, até para falar da palavra clichê aqui em cima. Eu sei que é um clichê a gente falar que a gente não é o nosso usuário. Mas o nosso cérebro tem vieses. E o nosso cérebro vai pegar o atalho de primeiro imaginar que tudo se parece com o que minha mente diz que é a coisa. Que sei lá, House é uma boa série para assistir, que os Beatles é a melhor banda, que a Terra é redonda. Mas então, a gente tende a entender que todo mundo tem uma visão compartilhada com a nossa. A gente tem, inclusive, um negócio chamado teoria da mente. A gente entende que a gente tem uma mente que as outras pessoas, não sei se tem, né? Mas a minha mente é a minha mente. Eu sei só a minha mente como exemplo de mente. Mas é muito doido isso. Como designer, a gente passa a maior parte do nosso dia imaginando e construindo experiências. Que quando a gente vai somando, né, todas essas pequenas experiências que você faz, que eu faço em vários projetos, ela vai juntando e essas pequenas experiências, pequenos produtos, pequenas features dentro de um produto, pequenas funcionalidades no produto, aquilo começa a pegar parte da vida das pessoas, a tomar tanto tempo quanto criar hábitos para as pessoas. Então o que a gente faz, aquilo vai entrando, vai permeando dentro da vida das pessoas. Isso afeta o relacionamento que as pessoas têm com outras pessoas e como as pessoas interagem, né, e têm relacionamentos com o mundo que está à volta delas. Então, quando a gente vai lá e fala, deixa eu colocar uma funcionalidade aqui no meu aplicativo de pedir comida, onde eu posso falar com o entregador, onde o entregador pode falar comigo, eu estou criando uma outra camada de relacionamento. Será que essa camada de relacionamento está tudo bem? Será que aquela pessoa que vai se comunicar comigo compreende aquela ferramenta? Será que eu compreendo aquela ferramenta? Será que eu sei o momento de usar aquilo ou não? Será que a construção inteira dessas relações é uma forçação de barra ou não? Será que isso tudo está certo?
Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que a gente tem que perguntar isso daí. Cada decisãozinha que a gente toma de design tem o potencial de incluir ou excluir pessoas. Todas. Quando você fala assim, o meu site é pesado, isso exclui pessoas que têm internet mais lenta. Quando eu falo, a minha foto é grande, eu excluo pessoas que têm telas menores. Quando eu falo, meu produto custa 12 mil, eu excluo as pessoas que não têm 12 mil. Quando eu falo, esse produto só funciona de segunda a sexta, eu excluo as pessoas que só poderiam usar ele no sábado. Então, todas as decisões que a gente faz, elas incluem uma parcela da população e excluem outra parcela da população. Inclusive, é até dito que o design, universalmente falando, talvez ele nem sirva para todo mundo, porque todo mundo é indivíduo e todo mundo tem lá o seu jeitão, né? Todo mundo tem lá o seu jeito de resolver as coisas, e o mesmo jeito de resolver as coisas não vale para todo mundo. Não é todo mundo que bebe água da mesma maneira. Eu, por exemplo, bebo água nesse meu copo aqui, que diz hoje é dia de abraçar Uxis. Vou até beber água. Que delícia. O que é frio para mim pode ser calor para você, o que é calor para você pode ser frio para mim. Então, mas cada uma dessas decisõezinhas tem esse poder, tem o poder de você incluir ou excluir as pessoas. E a gente tem que lembrar disso. Olha, será que a gente quer que seja com o pretexto de vamos aumentar a nossa base de usuários se a gente fizer isso, por exemplo. É parte da nossa responsabilidade a gente fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas dentro do produto, incluir as pessoas e colocar eles como representantes daquela experiência que a gente está criando. Ou seja, aquela experiência que eu estou criando, aí até aquele termo, experiência que eu estou criando, não. Para a experiência que eu estou criando, eu estou incluindo todas as pessoas? Eu estou incluindo as pessoas que podem ir no Beto Carreiro World, todas elas, ou não? Será que eu tenho que incluir todas? Será que a minha empresa está dizendo exclua aqueles ou exclua aquelas? Será que eu estou confortável com a empresa falar exclua esse ou exclua aquele? Será que eu estou? Será que você está? Então a gente tem que entender isso, que é parte então da nossa responsabilidade fazer isso. Opa, ficar lendo aqui, eu estou marcado aqui e estou lendo aqui embaixo. A gente que trabalha com X-Design tem essa mentalidade de tentar trazer os usuários para dentro do processo de construção, de co-criar, de trazer, às vezes, presencialmente um usuário para criar uma solução para si mesmo. E a gente, como facilitador disso, é também uma dinâmica, é um jeito da gente trabalhar. O design centrado no usuário tem como concorrente o design participativo. Quando a gente traz o usuário para dentro do processo, a gente diminui o gap, o buraco, o intervalo, né, da gente criar alguma coisa e aquela coisa não ser usada direito. Então, a gente trazer mais pessoas faz com que a gente consiga preencher essa lacuna e fazer o produto ser mais bem usado. Inclusive, o design é a respeito de fechar, de subtrair essa lacuna entre as pessoas, né, de trazer pontes para que as pessoas possam se comunicar, interagir com o produto, interagir com as pessoas que as pessoas amam. Eu acho uma das coisas mais legais do mundo quando eu penso que a gente pode estar fazendo um mundo onde as pessoas podem se comunicar com quem elas amam. Mesmo quando a gente está separado por motivos de saúde, por motivos de geografia, por motivos de N coisas, a gente pode sempre pensar, nossa, que legal que o design e a engenharia, lógico, e negócios, lógico, possibilitaram que a gente possa ter essa comunicação. Nos próximos anos, você vai ouvir mais a respeito do tema acessibilidade. A gente já escuta bastante. Aqui no XNow tem vários vídeos, principalmente com Marcelo Salles, a respeito de acessibilidade. Então, fica o convite depois para vocês assistirem também esses vídeos e procurarem outros grupos e outras discussões a respeito de acessibilidade, que fazem parte da construção do produto. O produto tem que ser feito pensando, uau, como que eu posso tornar o produto acessível pela maior parte das populações? O que eu tenho que fazer para o meu produto ser mais acessível? Enquanto a gente pode seguir os guidelines, né, os guias de acessibilidade como um ponto de partida, a gente tem que estar dentro da nossa empresa advogando, informando, sendo consultivo com relação às melhores práticas para fazer produtos que possam incluir a maior parte, todas as audiências possíveis. Como eu faço meu produto atingir mais audiências? Como eu faço meu produto ser mais compreendido por todas as pessoas? Então, a palavra acessibilidade é uma palavra que é muito relacionada ao X, ao X, a design também. Então a gente faz vários produtos e a acessibilidade ela pode ser pensando em circunstâncias onde o seu produto não está sendo acessível, em momentos, em grupos de pessoas. Então a gente tem que levar isso em conta para entender, será que eu estou fazendo um produto que é exclusivo para eu como designer entender, um produto que só fica bom numa tela retina de 30 polegadas? Será? Por exemplo.
ou para uma internet super rápida. Alguns tópicos, como por exemplo, a ética no design, a inclusão e a acessibilidade, não podem ser colocados simplesmente nessa única página. Porque a gente vai ter que, né, levar em conta isso na nossa carreira. Não é lendo agora, eu falando isso para vocês, que uau, tá tudo aqui, eu posso botar o selinho lá no meu LinkedIn falando que eu trabalho com acessibilidade. Mas a gente tem que entender que esses conceitos existem e a gente tem que ter a mente aberta para aprender e explorar mais a respeito disso. Fica de novo o convite, tem outros vídeos aqui no canal a respeito de acessibilidade, alguns outros vídeos também a respeito de ética. Então, assim, eu acho, é dos assuntos que eu gosto de pensar e discutir. Tá? Aqui tem, de novo, como conclusão de todos esses artigos, sempre tem uma lista de leituras. Então tem o livro do Paparecki, que é o Design para o Mundo Real. Ele está aqui, não está aparecendo na câmera aqui, peraí. Esse aqui é o Design para o Mundo Real. Então é um livro, eu vou pegar, a gente não vou pegar porque eu vou pegar, vai derrubar tudo isso aqui. Aí vai virar um escarcéu e vai dar um maior trabalho depois, vai ficar tudo caindo. Então eu estou escolhendo o conforto ao invés da coragem de pegar aquilo ali. Eu não vou nem voltar aqui na parte, não, eu vou sim, peraí. Vou sim também, não vou usar a preguiça, vou ter coragem de voltar aqui. Então fala aqui a respeito do design para o mundo real. Eu acho que uma coisa que é muito interessante pensar nisso é na responsabilidade que você tem como designer. A gente está falando de um livro a respeito de produto, de uma lata, de uma cadeira, e não de um tweet. Então, e não de um story. Quando a gente cria esses produtos, como que os produtos vão continuar no mundo? O que o produto que eu faço faz para o planeta que eu tô? Porque lembra que não tem essa de... eu vou jogar fora alguma coisa, porque jogar fora alguma coisa não é jogar fora alguma coisa, porque não tem fora, né? Então tudo que eu faço fica. Quando a gente está falando dos dados que as empresas adquirem da gente, os dados ficam. Então, todo dado que eu faço, a minha poluição de dado, a minha poluição, minha pegada de dado no mundo, aquilo fica, aquilo vai aumentando os servidores, vai aumentando um monte de coisa, vai aumentando o risco do meu dado ser exposto, o risco da contaminação do meu dado por outro dado, o risco da má interpretação do meu dado por outras pessoas, o risco de uma outra pessoa usar o meu dado para manipular outras pessoas. Então, todos esses riscos, essas coisas, a gente tem que pensar, porque é uma discussão a respeito do futuro nosso e do futuro das próximas pessoas que vão usar os produtos que a gente está criando hoje. Então, aquele feature que você está criando hoje, e provavelmente amanhã ele não está online. Talvez seja só daqui a 2 anos que ele esteja online. E daqui a 2 anos, como que aquilo lá que eu fiz vai ser perpetuado? Então, o Alan Cooper, que é uma pessoa que eu amo, que é o do About Face, esse aqui até dá para ver. O About Face, ele tem uma palestra, eu acho que eu comentei já em algum outro vídeo, mas ele tem uma palestra no Interaction 2018 sobre ancestralidade. Então, como que você faz um produto ser um bom ancestral para os próximos produtos? Isso é um negócio muito interessante. Então, aqui diz também, fala do outro livro, Acessibilidade para Todos. Existem alguns livros de acessibilidade e artigos de acessibilidade em português, então depois fica a recomendação para vocês darem uma olhada. Se possível, fazer um curso a respeito disso, porque é um negócio que é interessante, muda o jeito que a gente vê o mundo, né? Depois a gente tem alguns artigos complementares, os artigos estão em inglês, vocês sabem que os artigos estão em inglês, mas fica a minha sugestão, procura no próprio UX Design CC, a versão brasileira, que tem muitos artigos sobre acessibilidade, então acho que vale muito a pena a gente olhar. Aqui tem um compêndio gigante, tem uma lista enorme de artigos sobre diversidade e design. Então, para a gente entender até essa questão da diversidade, quando a gente faz um produto e todo o repertório que a gente tem para construir um produto é de uma ótica de um grupo de pessoas, que talvez seja até a minoria no mundo, quando aquele grupo de pessoas é quem toma a decisão por um outro grupo maior, que ele não tem contato, a gente pode tomar um monte de decisão extremamente equivocada. Extremamente equivocada. Então é muito importante que a gente tenha diversidade nos nossos times e diversidade no nosso consumo desse repertório. Da gente ler coisas que não é de design, da gente ver filmes que não são de design, da gente ver coisas além da nossa profissão, para que a gente entenda também, bom, no ponto de vista de alguém que trabalha com medicina, com telemedicina, o que é que a gente está fazendo com o produto? Nesse mundo onde agora as aulas são através de vídeo, o que é que eu sei a respeito de uma pessoa de 8 anos que está usando um produto como, por exemplo, o Zoom, que tem um botão escrito Share Screen? O que aquilo quer dizer?
Então, o que aquilo quer dizer para um professor de ensino fundamental de uma cidade menor que não teve acesso a internets rápidas e banda larga e fibras óticas? O que aquilo quer dizer? Será que eu parei para perguntar isso? Eu parei para pensar que existe um grupo diferente de pessoas que acredita em outras coisas, que veio de outros lugares, que discorda de mim em tudo? Será que eu fiz isso? Então é por isso que é importante a gente ter discussões a respeito dessa diversidade, de novo, que seja para dizer que você vai vender mais. Se você quer convencer alguém, que seja para você dizer, olha, se a gente trouxer mais pessoas aqui, a gente tem outros grupos de pessoas para comprar o nosso produto e você, grande capitalista, vai ter dinheiro para ser feliz. Que seja com esse pretexto. Tem aqui um design para acessibilidade, não é tão difícil, do Pablo Stanley, que eu adoro o Pablo Stanley. Eu adoro os desenhos dele são maravilhosos. Sigo ele no Instagram, ele bota uns pequenos conteúdos de Figma e de um monte de coisa, é uma pessoa divertidíssima. Então aqui tem um artigo, por exemplo, aumentar o contraste. Por exemplo, somente a cor talvez não sirva para as pessoas clicarem numa coisa. Será que está claro que os estados mudaram numa tela? Será que eu colocar o nome dentro de uma caixa, depois que a pessoa clicou na caixa e vai perder o contexto daquilo, será que eu estou ajudando as pessoas? Será que eu estou dando textos alternativos suficientes para as imagens que eu crio? Será que eu estou colocando marcações corretas para o conteúdo que eu estou fazendo, para isso inflamar outras dinâmicas e outras ferramentas mais automáticas, talvez de interpretação de texto? Será que isso tudo está sendo feito? Etc, etc, etc. Será que eu consigo fazer com que as pessoas naveguem com o teclado, por exemplo? Então aqui tem algumas coisas a respeito disso, de acessibilidade. Vamos dar aplausos, Pablo Stanley. E aqui tem outros conteúdos a respeito disso. Volto de novo o convite para que vocês busquem conteúdos que sejam na nossa língua em português, porque tem bastante conteúdo de acessibilidade. Então eu acho que vale a pena a gente procurar. Aqui tem outras coisas a respeito de políticas do design, de redesign para a justiça, etc, etc. Eu achei legal esse nome aqui, a Liga dos Designers Maldosos, e eu vou clicar para ver. Então você quer fazer parte da Liga dos Designers Maldosos? Será? Vou botar até em preto e branco assim. A Liga dos Designers Maldosos. Voltei, desculpa, tá, gente? Esse surto. Você aceita os cookies. Então, aqui tem um artigo que parece muito divertido. Eu não li esse artigo, eu preciso depois ler. Todos os designers são maldosos. Eu não. Eu nunca falei assim, escolha esse. Mas esse não é o melhor. Escolha esse. Então, a verdade é difícil. A verdade é que a gente faz parte do problema. Então, a verdade é que a gente faz decisões, sim, de design, que sim, talvez não seja a melhor decisão para o usuário, e sim, a melhor decisão para o negócio. E a gente vai mudar? Talvez não, mas a gente pode ter consciência para tentar ser o mais justo possível, para a gente poder não fazer o mal que a gente às vezes está fazendo, criando um monte de ferramenta que a gente não sabe como vai ser usado e o que vai criar. Então é mais um artigo legal sobre isso. Muito legal, bonitinho, adorei. Vou seguir. Vou seguir. Assim como eu peço para vocês, se inscrevam no canal, eu vou seguir a pessoa, vou clicar nos aplausos. Muito legal. Muito legal. Depois tem uma lista, sempre tem uma lista de coisas que a gente possa assistir. Então são vídeos e coisas que a gente possa ver. Eu vou clicar em algum assim. Design no harm. Não prejudique com o design. Não faça mal com o design. Por que a humildade é essencial na nossa jornada para a equidade? Então aqui no Vimeo, então depois a gente pode assistir, 25 minutos. Talvez no Vimeo dê para a gente habilitar alguma legenda. Talvez, não sei onde. Eu uso mais o YouTube, porque eu sou youtuber. Mas talvez a gente consiga colocar mais. Assim como tem esse conteúdo, eu vou falar para vocês que tem vários conteúdos. Se vocês procurarem os conteúdos da UXConf, a UXConf tem vários dos conteúdos de palestras e esses assuntos de diversidade, de inclusão, de ética, empatia, acessibilidade, são assuntos muito
presentes nas UX-Confs. Um beijo pro Pedro, pro Rafael e pro Thiago. Então depois dá uma olhada, procura o UX-Conf, o X-Conf, acho que a última edição foi 2019, tem os vídeos para vocês verem, vão ter vários assuntos de caráter brasileiro a respeito disso. Então isso é muito legal. E fica aqui sempre o final, uma reflexão. Fabrício, uma reflexão para você, Fabrício. 35 minutos de vídeo apenas, hein? Será que dessa vez eu vou conseguir fazer o vídeo ficar com 40 minutos apenas? Tem mais poucos parágrafos, hein? Vamos fazer uma reflexão. Das coisas que vocês leem, qual que é a diferença para você de acessibilidade, inclusão e diversidade? Tem uma diferença? Fala depois no comentário aqui. Olha que legal, vamos manipular os algoritmos. Fala depois no comentário o que você acha disso. Qual que é a diferença para você de acessibilidade, inclusão e diversidade? Procure depois conteúdos a respeito, tem muitos conteúdos a respeito. Você tem alguns exemplos dessas coisas para projetos de design? Você tem exemplos de coisas que surgiram porque o time era mais diverso? Você já viu exemplos de coisas que surgiram porque a gente atingiu outros grupos de pessoas? A gente já viu isso? Então, eu acho que vale a pena a gente pesquisar a respeito disso, porque tem muito conteúdo e vocês vão ficar felizes com o impacto que, às vezes, uma pessoa fez para um grupo inteiro de pessoas. Então, eu conheço alguns. Depois me perguntem que eu conheço alguns. Existem várias decisões de design que carregam um monte de vieses, bias, que a gente chama de coisas tendenciosas. Por exemplo, escolher masculino antes de feminino num questionário onde está se perguntando sobre o gênero. E vem até a pergunta, você tinha que estar perguntando sobre o gênero da pessoa? Você precisa saber o gênero da pessoa para tudo? Será que precisa mesmo? Ou é só uma pergunta que você quer fazer só por fazer? Então, e mesmo que você tenha que fazer, será que você está perguntando do jeito certo? Será que você está trazendo diversidade para essa pergunta que precisa ser trazida? Será que sim? Será que não? De novo, é um questionamento. Não é um certo ou errado, é um questionamento. Então, é uma provocação esse artigo todo para que a gente aumente a nossa percepção desses vieses. Recomendo a leitura do Rápido e Devagar, que fala sobre vieses. Os vieses estão presentes, para quem não lembra ou não viu, vieses são esses atalhos que a nossa mente faz de um monte de coisa e as tendências que o nosso cérebro tem de processar daquele jeito, daquele jeitão. Então a gente processa isso assim. Nosso cérebro é assim, nosso cérebro é preguiçoso, o nosso cérebro faz decisão errada, o nosso cérebro às vezes é bem cretino, e um monte dessas coisas acontecem. E às vezes a gente pega essas coisas que acontecem e a gente chucha dentro do produto. A gente faz o produto ter a mesma coisa, o mesmo defeito. De onde você acha que esses vieses vieram? Esses vieses são construções culturais? São biológicos? De onde vieram essas coisas? O que você pode fazer para você evitar ter esses vieses ou aplicar esses vieses, forçar esses vieses em quem usa o seu produto? Algumas empresas estão finalmente começando a entender minúcias, a ser mais minucioso com relação a essa crítica de problemas de acessibilidade, de discriminação e de más práticas na hora de fazer produtos. Então, algumas empresas estão tomando conhecimento disso. Vamos falar das empresas grandes. Empresas como o Google, como o Facebook, empresas como o Twitter, como o Instagram, que faz parte do Facebook, como a Apple, estão prestando atenção nisso. Desde da inclusão de políticas de privacidade que trazem mais clareza sobre o que é seu, o que é meu, ou coisas que trazem acessibilidade para pessoas que têm capacidades diferentes de interpretar as coisas, desde políticas de reembolso até, de você comprar um produto e aquele produto não ser para você. Então um monte de empresas está levando isso mais a sério. Algumas empresas movidas por dinheiro, sinceramente, por multa, etc. Algumas movidas pelo design. Isso é muito legal. Tem vários exemplos, então aqui tem vários linkzinhos para exemplos. Por exemplo, vieses raciais nas inteligências artificiais. Teve um thread, uma discussão recente no Twitter a respeito de um algoritmo de fazer corte de imagem que predominantemente escolhia imagens de homens brancos para fazer o corte. O corte era um corte automático. Automático quer dizer que tem um algoritmo. O algoritmo aprende. Ele aprende usando exemplos que talvez a gente não tenha dado os melhores exemplos para o algoritmo aprender. Ele aprendeu com exemplos enviesados. Ele aprendeu porque a gente entregou para ele
um modelo de aprendizado, porque para entender assim, as inteligências estão em processos de aprender, então elas estão sendo, a gente chama de treinamento, né? Elas estão sendo treinadas e elas estão sendo treinadas por maus professores. Então, aquele treinamento tá saindo um resultado errado. E a gente tem que entender isso. Porque senão a gente publica isso no Twitter e será 1 bilhão de pessoas sofrem com aquilo ali. Porque talvez não tenha sido testado ou estressado suficientemente o teste. Então, a gente como designer tem um papel grande em consertar e prevenir que esses erros aconteçam. Prevenir que esses erros aconteçam. O primeiro passo é que os novos designers, né, os designers que já são designers e os novos designers entendam o impacto do nosso trabalho para a sociedade e a gente mantém a sociedade como centro do design, não puramente o humano. Será que o que eu estou fazendo prejudica a cidade? Será que ele prejudica a metrópole, os grupos inteiros? Eu quebro a sociedade criando notificações? Eu quebro a sociedade substituindo telefones que fazem despertadores que fazem por máquinas de notificação e de aumento de ansiedade colocadas do lado da nossa cama? Será? 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 Então aqui tem alguns exemplos, vocês vão encontrar vários exemplos também na nossa língua em português, e você tem que aproveitar essa oportunidade para avaliar os aplicativos de site que você usa, entender se esses conceitos estão claros e presentes, ou seja, se os conceitos de acessibilidade, de diversidade e de ética estão presentes nos produtos que você usa, para a gente ficar mais atento e tomar o cuidado, às vezes, se a gente puder optar por produtos que sejam mais parecidos com os nossos propósitos, que eles sejam bons, nossos propósitos, para que a gente opte por usar esses produtos. Então, esse é um vídeo que ficou mais curto. Fabrício, 41 minutos. Muito obrigado, nem conseguimos manter mais curto. Mas é um vídeo sobre um assunto que é muito, muito, muito importante e fica novamente o convite para vocês verem outras coisas relacionadas a isso que tem no canal e que tem no UX Design CC versão brasileira. Então tem vários artigos, de novo, porque isso é uma coisa muito falada. Mentira, isso é uma coisa pouco falada. Isso tem conteúdo, mas tinha que ser mais falado, porque só os designers ficarem falando no Medium a respeito disso, não muda a acessibilidade do produto. Certo? Só a gente falar, ficar no YouTube, não muda. Então a gente tem que trazer, sim, pessoas de diversos grupos para dentro das empresas. As empresas têm que entender que você trazer diversidade não é apenas para trazer referências ali dentro, tokenização de pessoas dentro da empresa, que a gente tem que trazer para que as pessoas tenham voz e possam construir os produtos para as gerações futuras, que a gente espera que sejam menos babaca do que as gerações nossas e antigas e outras, e a gente espera ter um futuro melhor. Então a gente tem perigo, sim, sobre esse futuro ser um futuro mais cheio de opostos, mais polarizado, deu branco na palavra, mais polarizado. A gente sim tem esse medo, a gente sim está passando por processos de aprender com as redes sociais até quem a gente é. Será que o nosso círculo de amizades é um círculo que só tem designer? Eu só conheço designer no mundo, meu Deus do céu. É isso mesmo? Será que a gente é assim? Então, reflita sobre isso. Será que no seu Instagram você só segue designer? Será que é só isso que você vê? Será que você vive numa bolha? Então, fica de novo o reflexo e o pensamento para vocês verem. Adorei falar desse assunto, é um assunto realmente que eu gosto. Tinha que falar mais, confesso, tinha que falar mais. E se você gostou do vídeo, agora vamos falar sobre manipulação de redes sociais. Se você gostou do vídeo, dá um like, porque quando você dá um like, você está avisando, não é uma métrica de vaidade ter like, não é que eu ligo para os likes, não é isso. Quando você dá um like, você está avisando uma regra que você gostou desse vídeo. Quando você assistiu até aqui esse vídeo, e se você assistiu, você vai colocar depois um desenho de uma joaninha no comentário, você está mostrando para a rede social que você gosta desse tipo de conteúdo. Mais do que se você ficar assistindo algum vídeo babaca por aí e você chegar até o fim e a pessoa falar, é disso que você gosta, então babaquices, é isso? Então por isso que a gente tem que ter essas discussões e eu tenho que pedir que vocês deem likes e passem para os outros isso. Muitíssimo obrigado e a gente se vê logo, logo no próximo vídeo, a parte 5, que é, se eu não me engano, sobre arquitetura de informação. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê por aí e tchau!